Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisto no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisto do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisto do olho do teu irmão. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, presentes aqui no estúdio da TV Século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham de tantos lugares diferentes do Brasil ou até de outros países. A palavra de Deus hoje começou nos colocando diante de, eu diria assim, da história da salvação. Deus chamou um povo que ele foi preparando, porque desse povo deveria nascer o Salvador. Não escolheu o melhor povo, o mais santo, o mais sábio, não. Havia outros povos na época que teriam muito mais condições assim de dar uma resposta melhor. Chamou porque quis. As escolhas de Deus não têm explicação. Só que fez uma aliança com esse povo. Aliança significa um compromisso mútuo. Da parte de Deus, prometeu amor, compreensão, benefícios imensos. E esperava que da parte do povo viesse o aceitar o Senhor como Senhor, colocando-o em primeiro lugar, adorando-o, servindo-o. Deus nunca faltou, nunca falhou na sua parte da aliança, mas o povo de Deus, e essa história do Antigo Testamento, é de contínuas infidelidades. É interessante, hoje a gente olhando bem, a gente vê que a história do povo é a nossa história. Nós nos encontramos naquele jeito de ser do povo. No caso que foi narrado no segundo livro dos Reis, houve uma guerra, uma invasão, melhor, lá na região da Samaria. O povo de Deus foi derrotado, e isso sempre acontecia quando havia infidelidade. Foi derrotado e foi levado para o estrangeiro, para a Síria. E dessa vez, esse povo que foi para o exterior nunca mais voltou. E quem eles levavam? Levavam as forças vivas, homens que pudessem trabalhar, que pudessem ser escravos. Não lhes interessavam doentes, idosos, crianças. Queriam pessoas que lhes pudessem dar lucro. E aí aquele povo, o que restou lá na região da Samaria, ficou um povo sem líderes, sem sacerdotes, e foi se deteriorando cada vez mais, se afastando cada vez mais de Deus. Mas Deus, ao contrário do que o povo pensava, Deus não o abandonou. Porque o povo pensava, bom, erramos, Deus nos castigou, não há mais esperança para nós. Deus nunca abandonou o seu povo, com todas as infidelidades. E, inclusive, preservou o povo, a tribo de Judá, da qual depois foi se desenvolvendo novamente todo o povo de Israel. Isso vem nos mostrar que a causa, as consequências do pecado são do próprio pecado. A própria palavra de Deus, às vezes, pode nos dar a impressão de falar em vingança de Deus. Deus não se vinga. Agora, Deus nos criou para o amor, para Ele, para fazermos o bem. E quando não fazemos isso, pagamos a consequência do nosso erro, do nosso pecado. Dou um exemplo. Uma pessoa se deixa levar pela ganância, quer ter cada vez mais. O seu prazer é ter. Luta, trabalha para ter. Guarda o máximo possível que tem. Uma pessoa dessa
Primeiro, é sempre insatisfeita, porque nunca tem o suficiente que gostaria de ter, sempre quer mais. Então, insatisfação. Depois, o medo, a insegurança. Pode me roubar, eu posso, de repente, perder meus bens. Então, uma pessoa dessa fica sempre infeliz, passa a vida infeliz. Não é castigo de Deus ela ser infeliz, é que ela foi criada para o amor, para o dom, e se realiza no dom. Não é a consequência do pecado, é essa insatisfação. Então, isso vem nos mostrar que, primeiro, Deus espera a nossa parte na aliança. Ele não falha, Deus é fiel. Espere que sejamos também fiéis como Ele. Em segundo lugar, nunca perder a confiança em Deus. Nunca. A história de todo depois do Evangelho é uma história em que Jesus tenta nos incutir, gravar em nosso coração essa certeza. Confiar no Senhor. Mesmo que nós tenhamos falhado, Ele jamais se esquece do seu amor, da sua misericórdia. O Evangelho nos colocou diante de algo assim muito do dia a dia da nossa vida. Há em nós, assim, quase eu diria uma tendência inata de nos colocar como juízes do mundo, julgando a tudo e a todos. Julgando, porque aquele fez isso, aquele não gostei daquele comportamento. E ficamos julgando e nós nos colocamos, portanto, numa situação de perfeição. Eu sou certo, os outros que não agem como eu ajo, eles estão errados e merecem, portanto, sei lá, um castigo. E Jesus diz, não cabe nos julgar. E a razão é muito simples. Nós olhamos o comportamento. E o comportamento é aquela parte externa de toda uma ação que teve uma luta dentro do coração da pessoa, passou o tempo, e a gente vê logo a última coisa e julga e condena normalmente. Deus é o único que vê todo o contexto. Mesmo, a gente pode pegar nós mesmos como exemplo. Quantas vezes a gente fez uma coisa com a melhor das intenções, com muita simplicidade, e aquilo depois causou problema, críticas, insatisfações de outros, mas nós não tínhamos a intenção de fazer isso. Até agimos bem, depois a gente pode até reconhecer. Talvez eu não soube expressar direito o que eu quis dizer, mas não havia má intenção no coração da gente. Assim é com os outros também. Eles muitas vezes fazem, agem e sofrem o nosso julgamento, porque nós vimos só aquela parte externa, aquilo que apareceu. E, portanto, o nosso julgamento é falho, é incompleto. E Jesus diz, olha, evitem isso, não julguem. E mais, coloca como critério do julgamento que Ele vai fazer de nós, da nossa vida, a maneira como julgarmos o outro. Sou severo com os outros? Ele vai ser severo. Eu sou benigno com os outros? Ele vai ser benigno. Quer dizer, nós mesmos estamos preparando o nosso julgamento. Com isso, o Senhor nos ensina, em primeiro lugar, o respeito a cada pessoa. Cada pessoa é única, é uma vida, e não temos o direito de, às vezes, com uma palavra ou uma frase, condená-la, rebaixá-la, ridicularizá-la. E a segunda coisa, o Senhor nos pede compreensão para com os outros. Essa capacidade de entrar no coração da outra pessoa para ver por que ela agiu assim. O que a levou a fazer isto? E da compreensão nasce, então, um sentimento que é de Deus, a misericórdia. Porque a gente vê, puxa, o outro foi infeliz, não se expressou bem, errou, mas pobrezinho, ele não queria fazer esse mal. E assim, se eu fizer isso com Deus, Deus vai me respeitar, Deus vai me compreender, Deus vai exercer sua misericórdia conosco. Como a gente vê, um ensinamento muito prático de Jesus que a gente pode colocar em ação cada hora, todo dia. Não é aqui assim para um grande momento de uma decisão. Diz respeito ao nosso dia a dia. E que Ele nos ajude, então, e nos dê a graça de sermos como Ele quer que a gente seja. Respeitosos, compreensivos, misericordiosos. Assim seja.